a parte de peso dentro de issues, a parte de issue board, que é basicamente um panorama, um overview geral, global, do que tem dentro de tarefas, em qual etapa que está essa tarefa, até onde ela foi feita e etc. E a parte de gerenciamento de tempo também, parte de código, gerenciamento de repositório, merge requests, que a gente comentou ainda há pouco, code review, eu vou mostrar uma tela um pouco melhor, e a parte de análise de um código para outro, commits, permite comparar um commit para outro, uma branch para outra, um conjunto grande de alterações para a minha última atualização, por exemplo. Uma pergunta. Você falou que existe um chat ali e tudo mais. Uhum. Existe algum grupo de usuários hoje que conversa, que realmente se ajude, ou esse chat fica só dentro do próprio jogo? Hoje a parte de chat dele, ele permite integrar com ferramentas de chat, por exemplo, Slack, Telegram, WhatsApp é possível também, para que ele possa encaminhar notificações. No entanto, existe outra ferramenta que pode ser acoplada diretamente nele, que é chamada de Mattermost, que aí é basicamente uma suíte de chat colaborativa, pode ser rodado dentro da própria empresa para que criando canais, pessoas podendo conversar com pessoas, pessoas podendo escrever em canais, publicando isso aí para muito mais pessoas. A ideia dele é basicamente permitir essa integração e, dentro do conceito de DevOps, ou melhor, ChatOps, você conseguir iniciar um deploy, um teste, receber notificações diretamente através de uma sala de bate-papo, ao invés de todo mundo receber vários e-mails de notificação, todo mundo pode receber essa informação de uma forma unificada em um local. Dentro da parte de testes, tem primariamente o GitLab CI, que é basicamente um outro projeto dentro do próprio GitLab. A parte de runners, que a grosso modo é basicamente quem vai executar os testes ou as operações ou o que tiver automatizado dentro da parte do GitLab. E o Review Apps, basicamente ele permite iniciar aplicações de teste, ambientes de homologação, teste ou qualquer validação em um ambiente totalmente isolado. Então, vamos supor, eu tenho uma aplicação, eu quero fazer uma validação rápida, seja um teste com uma alteração de um simples botão de posição, ou um comportamento, um teste de performance, qualquer coisa nesse sentido, eu posso fazer um conjunto de alterações dentro do código, fazer um commit basicamente e mandar isso aí subir um ambiente em paralelo, de forma dinâmica, isolado do meu ambiente de teste principal. Então, para cada, digamos, para cada branch dentro do meu sistema, eu consigo abrir cenários de teste totalmente automatizados através desse Review Apps. Eu vou mostrar algumas telas aqui para que fique um pouco mais claro como é feito isso. A parte do deploy permite fazer o CI e o CD, que é a integração contínua e entrega contínua diretamente através da parte de pipelines, onde vocês conseguem ver todo o processamento dentro da ferramenta, seja um teste de análise de código, seja um teste, vamos supor, teste unitário, teste de integração, qualquer teste, vocês conseguem ver isso dentro de uma pipeline. Cada uma das etapas pode ser executado múltiplas etapas simultaneamente ou executar isso de forma totalmente isolada. E caso tudo dê certo, ele vai passando para os próximos jobs, ou seja, conseguiu passar por todos os testes, ele pode ir para a próxima etapa, que seria fazer o deploy, ou criar um ambiente de teste totalmente dinâmico para que você possa validar com o gerente de produto ou algo nesse sentido. Para quem usa Docker, ele tem a opção de Container Registry, onde você pode criar uma versão totalmente empacotada, uma imagem Docker dentro do próprio GitLab, ou seja, gerei a minha aplicação, terminei de criar, vamos supor, o meu back-end ou front-end, você pode gerar uma imagem que é exatamente a mesma imagem que um desenvolvedor, um tester ou um QA vai utilizar para fazer esse teste posteriormente, utilizando exatamente as mesmas dependências, toda a estrutura, basicamente como se fosse o sistema operacional inteiro, exatamente como você gostaria, com exceção do kernel, que daí é compartilhado, mas todo o restante é exatamente uma versão fechada do que a sua aplicação precisa para ser executada. E a opção de ChatOps, que eu adentrei um pouco mais
anteriormente. Parte de análise permite fazer algumas análises de repositório, de aplicação, monitoramento através do Prometheus ou Prometheus, que é basicamente a análise de comportamento e da própria aplicação. Eu vou entrar um pouco mais a fundo nesses itens depois. Basicamente essa é a tela da Issue Tracker. É possível ver quais são as tarefas, colocar tags, colocar marcações, prioridades. É possível relacionar essas issues com determinados merge requests para que vocês consigam entrar dentro dessa issue e verificar qual código que está relacionado diretamente a essa issue, se já foi testado, se está passando e se já está pronto para ser integrado dentro da minha versão principal. As issue boards, basicamente é possível jogar basicamente o conceito de Scrum ou Kanban inteiro dentro das boards. Você tem um conjunto de tarefas em cada uma das colunas e pode ir movendo dentro de cada etapa. Vamos supor, a parte de uma ideia está sendo do planejamento, vai se tornar código, isso vai ir para teste, para um QA diretamente, ou vai para validação, homologação por parte de produto e etc. Você consegue gerenciar isso dentro desses blocos diretamente. Parte de repositório, basicamente como ele nasceu do Git, ele tem suporte único e exclusivamente ao Git. É possível fazer conexão através de SSH ou HTTPS, como já é feito basicamente no GitHub, Bitbucket, entre outros. Ele permite branches protegidas, onde você pode limitar o acesso, por exemplo, a uma branch master ou tags de versão ou qualquer coisa nesse sentido, apenas para determinados usuários poderem fazer um merge request ou fazerem um commit diretamente dentro dessa estrutura. Assim, você pode deixar um gerente do projeto, apenas o gerente do projeto pode, depois de revisão desse código, depois de validar os testes, etc., ele conseguir jogar isso para dentro dessa branch, da branch principal, branch de produção, ou fechar uma tag para fechar uma versão, por exemplo. Tem a parte de wiki, templates, que daí já cria algumas estruturas para facilitar o conceito de DevOps, parte de teste, parte de análise estática, entre outros pontos, para as principais linguagens e frameworks. Obviamente são só modelos, isso pode ser alterado para qualquer realidade. Vou mostrar um teste muito simples posteriormente com um simples arquivo texto, só para mostrar de quão simples para quão complexo vocês podem trabalhar em cima disso. Tem o conceito de merge request, que basicamente é um aglomerado de alterações, um aglomerado de commits. Vamos supor, eu tenho uma nova feature, quero entregar uma nova feature que vai envolver um conjunto X de alterações. Eu posso manter o tracking desse conjunto maior de alterações em commits totalmente isolados e agregar tudo isso dentro de um merge request. Qual é a parte interessante? Através do merge request, você vai associar isso a uma branch. Isso é perfeitamente possível fazer de forma totalmente automatizada, com cliques dentro da ferramenta, onde vocês conseguem verificar se existe algum conflito para branch master, por exemplo, ou branch de produção, staging, ou qualquer coisa do tipo. Verificar se houver qualquer conflito já pode ser resolvido diretamente por ali, antes de ser comitado. É possível fazer um teste totalmente automatizado com base nessa branch, onde ele pode subir uma aplicação totalmente dinâmica em uma URL de forma dinâmica, subindo essa aplicação especificamente para as alterações dentro dessa branch. É possível fazer o cherry pick de branch para branch, ou seja, pegar esse conjunto de alterações ou apenas um pequeno bloco de códigos de uma branch e passar diretamente para outra. Vamos supor, um bug fix que eu quero manter até X versões para trás é facilmente resolvível através do cherry picking pelo merge request. Tem o conceito de work in progress, que basicamente trava a opção de merge dentro da tela, só faz isso. Outra parte extremamente interessante, caso um código foi para produção, isso contempla diversos commits. Eu preciso fazer o rollback rápido disso, porque eu não consegui resolver esse problema a tempo, eu não consegui depurar, eu não tenho uma solução rápida, então eu preciso fazer o rollback disso. Ele tem a opção de revert, você desfaz esse conjunto inteiro de alterações voltando para a última versão usável, a última versão conhecida que está em produção. É possível automatizar isso também, mas isso é um assunto para mais adiante. Ele tem o gerenciamento de tempo dentro do merge request, que ele basicamente soma
o conteúdo das issues, Psychoanalytics, que ele analisa o percentual de quebra, entre outras informações que já tem integradas diretamente nele. E como praticamente toda a estrutura do GitLab, ele permite gerenciar discussões dentro da própria aplicação, ou seja, cada usuário pode adicionar um comentário, pode referenciar outro usuário, o outro usuário pode receber essas notificações servem só para manter isso formalizado em uma única ferramenta, mas ele pode receber essa notificação diretamente pelo Slack, ou o WhatsApp, ou o Telegram, ou Rocket Chat, enfim, qualquer ferramenta de chat interna, até Jabber, ou algo do tipo. Essa é uma tela de merge request. Basicamente, nessa parte aqui, a gente pode ver, um merge request que ele está aberto, ou seja, ele não foi integrado dentro da branch principal. Esse merge request ele fecha basicamente essa issue em específico. Ele vai mandar uma cópia dessa notificação para esse usuário aqui dentro do sistema. Como já é utilizado, inclusive o atual WhatsApp utiliza o arroba para referenciar outros usuários, o conceito é basicamente o mesmo. E a parte bacana dele é que você consegue gerenciar uma pipeline de teste automatizado, toda a parte de integração contínua é automatizada dentro dessa ferramenta. Então, basicamente, a informação que a gente tem aqui é essa pipeline aqui em específico, você pode clicar dentro dela e abrir mais informações. Ele teve basicamente 2 stages, que pode ser um estágio de teste automatizado com análise de código estático, entre outras coisas, e um outro estágio que vai fazer a build diretamente da aplicação propriamente dita. E basicamente diz assim, não, está tudo certo, tudo que tinha de automatizado está passando, não gerou nenhum erro. Então, basicamente, aqui ele está utilizando o conceito de Review Apps, ou seja, ele criou esse link de forma automatizada, por exemplo, features, add screenshots, que é basicamente o título desse merge request, aliás, o nome da branch, propriamente dito, e ele vai adicionar isso daqui, ponto, e o domínio que está sendo utilizado. Eu posso ter o domínio teste.empresa, ou dev, ou testesdev.empresa.com, qualquer coisa nesse sentido. Ele subiu uma instância de forma automática com um servidor de aplicação, e isso propriamente só para esse conteúdo dessa branch em específico que eu estou trabalhando. Assim que eu concluir, está tudo certo, etc. Eu tenho a opção de remover essa branch de origem e fazer o merge, ou seja, eu estou pegando esse bloco de código e vou colocar diretamente dentro da estrutura de produção. Tem um Code Review, basicamente é uma estrutura com o código que foi adicionado nesse caso, ou vermelho no caso do que está sendo removido, e você pode colocar comentários em determinadas linhas. Por exemplo, eu preciso que pode ter uma falha de segurança aqui, ou a tal linha poderia ser melhor escrita de tal forma. Enfim, você consegue adicionar essas informações diretamente através da ferramenta em si. Agora vamos entrar num dos pontos principais que permitem toda essa mágica, é basicamente o GitLab CI. Tem toda a estrutura de CI e CD dentro dele, que ele permite essa abstração. Basicamente, o funcionamento principal dele é através do Docker. Pode ser feito com outras ferramentas, pode ser feito com o Vagrant ou qualquer outra coisa, mas a ideia principal dele é rodar isso aí como uma imagem ou como um container dentro do Docker. Ele é multiplataforma, multilinguagem, pode ser utilizado para Java, pode ser usado para C, pode ser usado para Go, Ruby, Python, qualquer coisa. Parte interessante dele, o ponto principal, toda a pipeline, todo o ciclo de teste, de entrega contínua, integração contínua, você vai colocar em um único arquivo, pode segmentar com scripts ou qualquer coisa assim que automatize isso, mas basicamente isso fica em um único arquivo que vai para o seu repositório. Então, alterei a versão, preciso adicionar algum teste, você vai ter essa diff dentro do próprio repositório, com todas as informações do que foi adicionado de teste, o que teve de teste novo, o que foi alterado, quais são as alterações que teve dentro de toda a estrutura de teste automatizado que eu tenho. Toda essa estrutura, vocês, mesmo utilizando a plataforma SaaS, vocês podem rodar só a estrutura dos runners, ou seja, quem executa isso dentro da própria empresa também.
Pode executar builds paralelas, a definição de pipeline para poder executar cada uma das etapas e criar etapas que dependem de outras, ou seja, se uma etapa falhou, ele não vai seguir para o próximo estágio da própria pipeline. E a parte interessante é que ele permite também o arquivamento de artefatos. O que é isso? Gerei um build, vamos supor dentro do Node. Eu tenho vários arquivos, TypeScript ou qualquer coisa do tipo, onde eu vou processar tudo isso e vou gerar poucos arquivos .js, HTML, etc. e tal. Esse é o resultado da minha build. Então, eu posso ir lá e buscar somente esse conteúdo já pós-compilado e deixar disponível dentro da plataforma. Ou seja, essa é a minha última build que passou em todos os testes, ou teve um problema em tal teste em específico, onde eu posso iniciar uma depuração um pouco mais a fundo para resolver esse problema e aí sim colocar ela, resolver isso e colocar em produção, fazer um novo teste, etc. e tal. A parte dos runners, basicamente a gente tem o conceito do GitLab Server, que é o GitLab propriamente dito, e temos os servers que basicamente eles vão verificar qualquer alteração ou atualização no código e eles vão receber essas notificações. Por exemplo, tem algum código, tem algum teste para realizar? Beleza, ele pega esse código e executa localmente, pode subir uma instância Docker se ele tiver configurado para isso, ou ele pode simplesmente executar um comando dentro da máquina local. Então, para alguns serviços que você não pode rodar isso dentro de Docker ou algo do tipo, vocês podem executar isso diretamente no próprio notebook ou em uma VM ou qualquer coisa do tipo e gerenciar um hardware que pode estar conectado nesse equipamento diretamente, pode fazer um teste, vamos supor, dentro do Windows, dentro de uma aplicação, dentro do próprio Windows ou qualquer coisa nesse sentido. Então vocês têm mais controle. Essa daqui é a tela do GitLab CI. A lista de, basicamente, pipelines. Essas daqui estão em execução e essas daqui falharam. Basicamente, sempre que uma branch falha, você, por padrão, não consegue, de forma simples, integrar esse código diretamente para a branch de produção, ou seja, para a última versão estável. Dá de fazer um override, mas enfim, ele vem para dificultar esses erros comuns que podem acontecer. Então, basicamente, esse é o conjunto de pipelines que estão em execução. Aqui, basicamente, pulou um item e ele está com essa etapa em execução nesse exato instante. É possível executar determinados pipelines manualmente ou, por padrão, sempre que houver qualquer alteração de código, fez um commit, ele já executa toda a pipeline de forma automatizada. Os runners basicamente são escritos em Go. Para quem não conhece, Go é uma linguagem, digamos assim, seria um C muito mais simplificado e totalmente multiplataforma. É possível criar um código com uma performance semelhante à de C, só que em um único binário de forma extremamente mais simples, com um grau de abstração muito maior. E a parte interessante dele é que ele gera um único binário com todas as dependências dentro dele. Ou seja, isso é uma das coisas que torna esse GitLab Runners, que é quem vai executar o código de teste, a automatização, já é multiplataforma, ou seja, você pode executar ele diretamente em um Windows, um Linux, um FreeBSD ou uma arquitetura ARM, pode rodar isso dentro de um Raspberry Pi se quiser, ou qualquer plataforma que desejar, inclusive ARM, para quem utiliza. Ele basicamente conecta no coordenador, que é a instância do GitLab, e ele fica aguardando, perguntando, tem algum job novo, tem algum registro novo, algum teste novo que deve ser executado, e ele vai lá e executa. E ele permite a integração com os serviços, ou seja, eu posso ter uma aplicação, a minha aplicação depende de um banco de dados, um serviço de cache, qualquer coisa nesse sentido. Então, ao invés de eu subir e embarcar um banco de dados diretamente dentro da minha aplicação, o ideal é deixar isso o mais desacoplado possível. Como é
possível fazer isso? Basicamente, configurando dentro do GitLab CI, eu dependo de um banco de dados, esse banco de dados é um MariaDB, um MySQL, um Postgres, um MongoDB, ou simplesmente preciso de um serviço de cache, ou qualquer outra coisa que ele tem que subir em paralelo e fazer esse link de forma automática. Então ele basicamente sobe esse outro serviço em paralelo com o meu container para conseguir fazer os testes, destrói, ele é uma instância 100% efêmera. Ou seja, ele sobe isso, terminou de testar, ele remove basicamente tudo, com exceção do que eu chamo de artefato, dentro do sistema para ele manter esse histórico, ou o resultado da build, ou algum log, ou qualquer coisa nesse sentido. Basicamente ele tem as seguintes opções: shell, que é basicamente a execução de um comando, digamos assim, pode ser diretamente em um Linux, um sistema Unix, ou dentro do próprio Windows com PowerShell, ou o arcaico Windows Batch. Através de Docker, é possível também subir um Docker que pode instanciar outras imagens Docker, que é o chamado Docker in Docker, ou D in D. Tem suporte ao Docker Machine, que ele pode subir uma máquina virtual e ali dentro, com o Docker ativo, e fazer toda a abstração diretamente por ele. VirtualBox ou Parallels, que permite subir basicamente uma VM, uma máquina virtual de forma totalmente dinâmica, só para esse teste, em ambientes que você precisa fazer um teste dentro do sistema operacional, mexendo diretamente com o kernel, algum teste muito mais a fundo. É um teste mais pesado, porque você vai subir uma VM inteira só para isso, mas é possível fazer também. Ou basicamente conexão SSH, que é só uma conexão remota, executa alguma coisa e volta. E tem suporte a Kubernetes e OpenShift, que é a ponta da cereja do bolo, que a gente já vai entrar em seguida. Basicamente essas são as etapas. Tem a etapa de preparação, que ele vai baixar dependências, baixar o código, verificar se tem alguma alteração, se o pod já está de pé, se o container já está rodando e por aí vai. A parte de pré-build, onde ele pode baixar o cache. Vamos supor, eu tenho algo que é relativamente comum no caso de Node. Você tem que baixar um conjunto relativamente grande de dependências para conseguir executar alguma coisa. Você pode deixar esse mega conjunto de dependências em cache. Ou seja, a próxima execução eu já tenho tudo isso daqui baixado. Se houver alguma atualização ou alteração de versão, qualquer coisa assim, ele pode ir lá atualizar somente o que foi alterado dentro do código, mas mantendo todas essas informações em cache. Artefatos de outras etapas, etc. Fazer a build, que é basicamente a execução de comandos. E o post-build, que ele pode atualizar esse cache, caso necessário, ou gerar novos artefatos dentro dessa etapa em si. Esse é um arquivo simples, só de exemplo, mostrando essa automatização dentro do GitLab CI. É basicamente o arquivo .gitlab-ci.yaml. Aqui tem a definição das etapas, e cada uma das etapas eu tenho jobs. Eu posso ter um ou múltiplos jobs. Jobs que estão dentro da mesma etapa, eles são executados simultaneamente. Se estiverem em etapas diferentes, precisa ser concluída a execução de todos os jobs dessa etapa antes de passar para a próxima. Caso ocorra algum erro, ele não passa para a próxima etapa. Então eu posso ter a última etapa sendo a etapa de deploy. Eu vou pegar esse código de produção, depois de validar, fazer todos os testes, eu posso colocar isso daí em produção. Então, um simples exemplo, eu tenho a etapa de compilação, onde eu vou basicamente concatenar dois arquivos e gerar um novo arquivo, que seria o meu artefato. Aqui eu digo quais são os meus artefatos. Pode ser um arquivo, pode ser um diretório, pode ser um conjunto de diretórios. Isso é o que eu vou passar para a próxima etapa. Minha etapa de teste, onde eu digo que é o estágio teste com o nome do job, meu teste ou teste, e dentro desse cara eu vou basicamente verificar se essa linhazinha aqui, ela realmente está contida dentro desse arquivo. Se não tiver, ele não vai partir para a próxima etapa. E a etapa de empacotamento, digamos assim, de distribuição, onde eu vou pegar esse arquivo, vou comprimi-lo e vou dizer que esse arquivo é meu artefato, onde ele vai estar disponível dentro da interface para aquele commit em específico. Dentro daquela branch eu posso baixar esse conjunto de artefatos, que pode ser o meu binário, onde eu posso instalar, fazer um teste ou qualquer depuração dentro de um equipamento.
No caso de quem utiliza containers com Docker ou algo do tipo, você pode utilizar o próprio GitLab como registro de containers. Ou seja, você pode deixar a própria imagem que ele gerou do container diretamente dele e baixar essa imagem pronta e não apenas o artefato em si, se for o caso. Simples exemplo de visualização do que acontece dentro do GitLab CI. Aqui é basicamente um job. Esse daqui seria o primeiro job, o job de build, onde ele basicamente sobe um container, o runner ele conectou na instância, verificou, tem um novo job para mim. Está aqui a minha pipeline, basicamente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir um container de forma automática com tal imagem. Nesse caso a imagem padrão é Ruby, mas pode colocar uma imagem personalizada, uma imagem padrão, Python, qualquer coisa do tipo. Ele basicamente vai subir essa instância efêmera e vai executar todos os comandos que estão associados aqui. Nesse caso ele conseguiu executar esses dois comandos aqui, validou, beleza, encontrou tal informação, a saída da execução desses comandos não foi diferente de zero, ou seja, não deu erro, build com sucesso. Próxima etapa, aqui é um exemplo simulando um erro. Nesse caso, vamos supor, executei determinados testes, não passou algum teste. Basicamente aqui eu tenho a saída da execução desses comandos, basicamente comandos que são executados de forma automatizada. Eu consigo fazer o tracking do que foi executado, quando foi executado e qual foi a etapa que gerou erro. Então você basicamente tem um log inteiro aqui. Nesse caso, basicamente eu executei um comando, a saída padrão dele, saída de erro dele foi zero, aliás, foi diferente de zero. Ou seja, dentro de Unix isso significa que é um erro. Ele basicamente diz, ó, aqui foi o código de erro e indica que deu falha na build, ele já mostra diretamente aqui nessa tela, ó, tal etapa com tal commit em específico dentro da branch master falhou e está aqui o motivo. Vamos supor que tenha dado tudo certo, e num caso onde eu tenho uma pipeline, onde eu tenho teste e empacotamento. Aqui eu consigo visualizar toda a estrutura e mudar dentro da minha pipeline e sair de uma build diretamente para outra, de um job diretamente para outro. Então eu executei o teste, passou, posso verificar diretamente a etapa de empacotamento. Aqui eu tenho acesso aos meus artefatos, posso ir no browser só para visualizar o que eu tenho lá dentro, ou baixar o arquivo diretamente. Aqui eu tenho o tempo de execução, qual foi o runner, informações de tempo de execução. Posso inclusive ver o diff diretamente dentro desse commit e por aí vai. Agora a gente vai entrar no ponto principal de como fazer tudo isso de uma forma muito mais simples e automatizada. Isso é beta, mas basicamente é uma feature nova do GitLab que permite fazer o processo de build automatizado, teste, qualidade de código, criação de um review app de forma dinâmica, fazer o deploy e o monitoramento. Obviamente são alguns pontos que ainda estão em desenvolvimento, mas para quem está começando é possível automatizar essa estrutura inteira de forma extremamente simples para começar a entender como é que tudo isso funciona de forma rápida. Isso é basicamente uma opção dentro do GitLab, que é basicamente vir aqui e ativar a opção de Auto DevOps. Isso vai ativar basicamente uma pipeline inteira automatizada que vai detectar a linguagem que está dentro do repositório e fazer toda a mágica de forma automatizada. Obviamente nem tudo é perfeito, né? Ainda está em beta. Essa feature surgiu há aproximadamente um mês atrás, 1 ou 2 meses atrás, dentro do GitLab 10. Beta, ou seja, não é recomendado para produção. Isso é um conceito bem interessante. Ele basicamente utiliza o conceito do Heroku. Não sei quem é que já utilizou, mas ele basicamente tem uma mega abstração para fazer todo o deploy da aplicação, teste, etc. e tal, detecção da linguagem utilizado, e fazer o auto-build e auto-teste com base nesse conteúdo que já tem escrito. Ele faz o deploy também? Faz o deploy também. E
esse aí é um ponto interessante. A parte do deploy é feito primariamente utilizando o Kubernetes. Eu já vou entrar um pouco mais a fundo nisso aí. Ele utiliza o Code Climate para fazer a validação de qualidade de código, ou seja, se o meu número de linhas está crescendo, mas a minha cobertura de testes está decrescendo, isso significa que a minha qualidade de código está decrescendo também. Então, basicamente, com uma cobertura de código menor, eu estou injetando mais linhas, eu posso estar injetando uma maior possibilidade de problemas futuros. É possível, dentro dessa automatização, ele consegue inclusive validar essas informações por cima. É uma análise, basicamente, análise estática de código. É só isso que ele faz, dentro dessa etapa em si. E é um modelo totalmente customizável. Aquele modelo que a gente viu anteriormente, que é o arquivo gitlabci.yaml, basicamente, ele vai criar esse arquivo para você de forma padrão, você pode customizar, pode adaptar para a sua necessidade, etc. É só um modelo já praticamente pronto, que funciona fora da caixa de forma automatizada. Requisitos. Basicamente, ele precisa de um runner, isso é algo obrigatório, né? No caso, só para fazer a estrutura de CI do próprio GitLab. Ele precisa de um domínio base, ou seja, apontar o DNS de *.dev, basicamente, ou ter alguma forma de fazer esse tipo de publicação de forma dinâmica, através de um serviço de DNS dinâmico, ou qualquer coisa do tipo. Nesse caso pontual, hoje ele precisa do Kubernetes, para que ele consiga subir esse review app de forma dinâmica. Então ele vai subir esse pod diretamente dentro do serviço, você pode definir dentro de variáveis de ambiente quantas instâncias ele precisa subir. Tem opção inclusive para fazer o canary deployment, ou seja, ele sobe uma nova instância, valida essa instância e aí vai decrementando as instâncias antigas. Então ele não vira a chave de uma hora para outra. Ele sobe essa nova instância, começa a jogar vários serviços para ele e aí, se ele continuar respondendo como esperado, ele vai subindo o número de instâncias e vira a chave por completo, para garantir que não tenha nenhum acesso, gere algum tipo de problema para o usuário final, para que ele não perceba essa migração, essa transição. Dentro do Kubernetes ele precisa basicamente de um balanceador de carga, normalmente é uma instância Nginx que está na frente dele que vai verificar, opa, eu tenho 10 pods aqui, então eu vou basicamente receber essa conexão, vou encaminhar isso para o pod A, B ou C, por exemplo. Terminação TLS Coringa, basicamente, como ele trabalha só com TLS, ele pode utilizar o Let's Encrypt para gerar um certificado novo de forma dinâmica, só para aquele review app em específico, ou pode só ter um certificado TLS *.tests ou .dev.empresas, que ele também vai funcionar. E ele utiliza o Prometheus para fazer toda a parte do monitoramento automático. Aqui tem algumas telas. Essa daqui é uma tela com a seleção do modelo. Aqui eu estou basicamente num repositório onde eu estou criando basicamente um modelo novo de CI com o arquivo GitLab CI, e aqui já tem alguns modelos prontos, utilizando o OpenShift, que é o mesmo conceito, Kubernetes ou Kubernetes com Canary Deployment. Monitoramento, que nada mais é do que, hoje é monitoramento HTTP, basicamente, ou seja, taxa de erros HTTP, aqui é taxas de erro de HTTP, latência e throughput total que está naquele exato instante. É um teste, obviamente, relativamente simples, etc., mas ele já consegue ter um overview de como está o comportamento da aplicação naquele dado instante. E é isso aí. Obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Talvez eu tenha me cedido um pouco o tempo. Beleza. Pessoal, alguma pergunta? Não. Então tá. Então fechou. É isso aí.